Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para mais uma videoaula onde nós vamos aprender aí um pouco sobre como medir a situação de pobreza, né, atualmente no mundo. Quais os critérios que levam em conta, enfim. Um tema bastante importante aí. Antes da gente entrar num outro que eu vou trazer para vocês na próxima semana, que vai ser o tema de migrações, tá? E aí vamos fazer algumas análises aí interessantes sobre isso. Mas vamos nesse tópico aqui tratar sobre pobreza e como medir esse aspecto na sociedade. Eu vou trazer para vocês aqui um trabalho que eu realizei aí na URGS, né, com um aluno lá, que trata desse tema. Sobre os trabalhos de vocês, né, tenho recebido ali ótimos trabalhos, de boa qualidade, já tive trabalho apresentado ao vivo, tá? Então, sigam ali fazendo as entregas, tá? Que eu estou recebendo os trabalhos, à medida que eu vou recebendo, eu vou já analisando, olhando e avaliando. Então, não deixem aí de fazer essas entregas, né? Que é muito importante aí pro aprendizado e pro ano letivo de vocês aí ter sucesso, tá bom? Então agora eu vou projetar o trabalho aqui, vou ficar é, só voz, então eu vou escutar para mim ampliar os slides aí para vocês, certo? Então vamos lá. Muito bem. Então vamos falar um pouco aí sobre as populações abaixo da linha da pobreza, né? E definir então o que é linha de pobreza, tá? Isso aí vem das Nações Unidas, tá? Que faz essa medição aí em cada país. Então vamos ver aí alguns conceitos, né? A definição. O Banco Mundial, tá? Que é um órgão ligado à ONU, tá? O Banco Mundial faz parte das Nações Unidas, tá, pessoal? Não são instituições independentes, tá? Elas são interligadas. Ele define então atualmente que uma pessoa que vive com uma renda menor do que US$ 1,90 por dia, ela é considerada na faixa abaixo da linha de pobreza, tá? Mas vamos ver que não tem só uma linha de pobreza, que tem mais de uma, tá? Mas essa daí vai ser a mínima, né? Aí, Jakarta, na Indonésia, tá? Na Ásia, país bastante pobre, mas que apresenta aí alguns desenvolvimentos interessantes, né? É o panorama geral no mundo, né? Segundo o Banco Mundial, no relatório lançado em 2018, bastante atual, portanto, cerca de 3,4 bilhões de pessoas no mundo lutam para satisfazer as suas necessidades básicas. Número bastante alto, tá? Leva em conta que o mundo tem 7 bilhões e 600 milhões aí atualmente, mais de 7,5 bilhões, tá? Então, destes 3,4 bilhões, quase 13,5 bilhões de pessoas lutam aí no mundo dia a dia para satisfazer as suas necessidades mais básicas de sobrevivência. O Banco Mundial continua comprometido a atingir o objetivo de erradicar a pobreza extrema, né, definida como a renda inferior a US$ 1,90 por dia. Cerca de R$ 7,06 por dia, mas atualmente dá mais, né? Atualmente, com o dólar na faixa que tá, né? Vamos calcular aqui, eu já tenho uma calculadora aqui. US$ 1,90. O dólar está em 5,80 em média, né? Hoje isso aí representa cerca de R$ 11, tá, pessoal? Então esse número já está desatualizado aí na apresentação, frente ao dólar que dispara pra caramba, né? É o valor, nossa moeda real tá super desvalorizada, tá? Então considerem aí a nível de Brasil, US$ 1,90 dá quase que R$ 11 aí, cerca de R$ 11 por dia, tá? Então uma pessoa no Brasil que viva menos do que R$ 11 por dia atualmente,
ela é considerada na faixa de extrema pobreza, né? E o Banco Mundial tem como meta reduzir a extrema pobreza até 2030. Só que, como nós vamos ver mais adiante aí, é uma tarefa muito, mas muito árdua. Tá? Olha só, os desafios são gigantes, né? Uma vez que o crescimento econômico significa que uma proporção muito maior dos pobres no mundo vive atualmente em países mais ricos, tá? São fundamentais um melhor entendimento e novas linhas de pobreza para combatê-la e erradicá-la, segundo o relatório, né, do Banco Mundial, tá, sobre extrema pobreza. Então, existem outras linhas de extrema pobreza, né? Mais de 1,9 bilhão de pessoas no mundo, né, ou 26,2% da população mundial em 2018, viviam com menos de 3 dólares e 20 por dia em 2015. Tá? Só para vocês terem uma ideia. É uma outra linha de pobreza, né? Uma outra linha de corte, 13,20 dólares por dia. E cerca de 46% da população mundial vivia com menos de 5 dólares e 50 por dia. Tá? Então aquela de 1,90 dólares por dia é a extrema pobreza. Mas eles têm também uma que considera, bom, melhorou lá de 1,90, vai passar para essa outra aqui, né, de 13,20 dólares. Melhorou daqui, né, vai passar para 5,50 dólares. Né? Se nós for calcular aqui 5 dólares e 50 atualmente no Brasil, né, com o câmbio que está hoje, em torno de 5,80, dá R$ 31,90 por dia. Tá? R$ 31,90 por dia. E por vezes 30, né, vai dar R$ 957 reais, né? Quase que um salário mínimo, tá? Vai estar nessa faixa de linha de pobreza aí, né? Ela é considerada assim uma faixa de linha de pobreza, tá, pessoal? 5,50 dólares por dia, tá? Só que não é a pior de todas. Ela, né, tá ali no nível bastante, um pouco mais aceitável, digamos assim, do que aquela primeira faixa de 1,90 dólares por dia, tá? Mas vejam como nossa moeda está desvalorizada aí na atualidade. Então, o que leva a crer que muita gente no Brasil está numa linha de pobreza menor do que essa, do que 5,50 dólares por dia, sem dúvida. Além da pobreza monetária, tá? Então aqui a gente passa a ver como é que é medida a pobreza. Né? Até então, a pobreza ela era medida somente pelo critério renda, tá? Só que hoje não mais. Hoje são pelo menos 5 critérios. O acesso ao saneamento básico, o acesso à água tratada, né, que faz parte do saneamento, né? Enfim, o grau de educação, o grau de nível de instrução da pessoa, o acesso à eletricidade, que isso aí afeta o bem-estar, né, de qualquer família, se não tem acesso a uma dessas coisas aí. O que mais? Como os maiores afetados pela pobreza frequentemente são mulheres, tá? É outro aspecto bem interessante que nós vamos trabalhar aí nesse tema, né? Mas as mulheres são muito mais afetadas pela pobreza e crianças, tá? O relatório analisa como a pobreza varia dentro do ambiente familiar, tá? Então, a gente vai ver aí que a medição da pobreza ela vai muito além do critério renda somente. Né? Indicadores regionais, aí nós vamos ver ali a Ásia Oriental e Pacífico, né? A região foi uma das que mais teve melhores resultados em prosperidade compartilhada, né? A renda dos 40% mais pobres da população aumentou em média 4,7% entre 2010 e 2015. Porém, né, a Ásia Oriental não apenas obteve as maiores reduções na pobreza extrema, como também na proporção de pessoas que vivem com menos de 13,20 dólares e 5,50 dólares por dia. Tá? Embora a pobreza extrema seja muito baixa,
aquela de $1,90, a região registrou uma maior porcentagem de pessoas sem acesso a saneamento básico, tá? O que é um problemão também, que muito contribui com a situação de pobreza, tá? O que vocês têm que entender aqui é o seguinte, né? Que o critério renda ele já não é mais utilizado isoladamente como para critério principal para ser pobre. Não, ele é um dos critérios, tá? Vejam aqui que o saneamento básico, a educação, a presença de a eletricidade, se não me engano, a segurança pública, né? O nível de criminalidade está sendo considerado aí para medir o sucesso de não ter pobreza ou de ter pobreza, tá? Vamos ver aí a Europa e a Ásia Central. Muitos países da região sofreram recuos no crescimento dos rendimentos dos 40% mais pobres. Em contrapartida, houve uma recuperação em várias economias, cujo 40% mais pobres registraram grandes perdas por causa das crises financeiras, né, e de dívidas. Mas, entre as regiões em desenvolvimento, Europa e Ásia Central tiveram a porcentagem mais baixa de pessoas que vivem abaixo das linhas de pobreza de 3,20 e $5,50. Tá? Lembrem que nós estamos trabalhando aqui com 3 linhas de pobreza, né? Que é o que o Banco Central trabalha. A de $1,90, que é a mais terrível, né? $3,20 e $5,50 por dia. Tá? Porém, em termos de porcentagem de pessoas sem acesso ao ensino, o desempenho foi pior do que o da Ásia Oriental e Pacífico, ou da América Latina e Caribe. Tá bem interessante essa informação aí. Vamos lá. A América Latina e Caribe, tá? E nos inclui aqui. A região teve menos prosperidade compartilhada de 2010 a 2015 do que nos anos anteriores, uma vez que as suas economias sofreram o impacto de uma desaceleração nos preços globais de commodities, né? O que são as commodities? Soja, arroz, milho, trigo, tá? São produtos aí do agronegócio, né? São as chamadas commodities, tá? Que é uma fatia importante aí da nossa economia aqui no Brasil, por exemplo. A região tinha quase 11% da população com renda inferior a $3,20 por dia e mais de 26% com renda inferior a $5,50 por dia em 2015. A pobreza na região estava mais associada a aspectos não monetários, tais como a falta de acesso à água potável, saneamento adequado ou eletricidade. Vejam aí o quanto esses fatores fazem diferença na vida das pessoas. Tá? O Oriente Médio e o Norte da África. Embora a região tenha registrado um aumento do número de pessoas que vivem com menos de $1,90 por dia, os níveis de pobreza extrema mantiveram-se baixos. Contudo, a região tinha mais pessoas com renda inferior a $5,50 por dia em 2015 do que em 1990. Adicionalmente, praticamente 1 em cada 7 pessoas não tinha saneamento adequado. Tá? Sul da Ásia. A região registrou um crescimento notável nos rendimentos dos 40% mais pobres entre 2010 e 2015. Apesar do declínio de 35 pontos percentuais na pobreza extrema entre 1990 e 2015, a região registrou apenas um recuo de 8% nas pessoas com renda inferior a $3,20 por dia. E mais de 80% na região ainda vivia abaixo dos $5,50 por dia em 2015. Tá? Vejam a importância de ter essas 3 linhas de pobreza. Né? Por mais que escape da primeira e da segunda, né? Mesmo estando situado na terceira, também é considerado o nível de pobreza. Tá? E além disso, o número de pessoas na região vivendo em lares sem acesso à eletricidade ou saneamento adequado era muito superior ao das pessoas que viviam em pobreza monetária. Tá? Vejam então novamente a importância dos outros fatores aí, saneamento, educação, na medição de pobreza. África subsaariana, né? Subsaariana porque é a região ali que está ao sul, né? Abaixo ali do Saara, do deserto do Saara.
Um terço dos países da região teve um crescimento negativo no rendimento nos 40% mais pobres da sua população. Região com maior número de pessoas vivendo na extrema pobreza no mundo. A África viu sua população quase duplicar entre 1990 e 2015, sendo que um dos maiores aumentos se deu entre a população que vive com renda inferior a $3,20, tá? E superior a $1,90. Os pobres sofreram de privação múltiplas, baixo nível de consumo, falta de acesso à educação e serviços básicos de infraestrutura, ou seja, falta tudo, tá? Situação muito terrível desta população aqui nessa região do mundo. Algumas tabelas e gráficos aqui, tá? A pobreza ali das linhas, né, de $3,20 e $5,50, né, por dia em 2011, tá? Em cada região ali, leste da Ásia e Pacífico, Europa e Ásia Central, América Latina e Caribe, tá? Sul da Ásia, África Subsaariana e ali os percentuais, né? Então, em cada ano ali, desde 1990, 99, 2008, 2013, 2015, tá bem detalhado ali. Depois, se quiserem analisar com mais calma, basta dar um pause aqui nessa parte para analisar a tabela com mais detalhes. E aqui outra coisa por gênero, né? Pobres por gênero. Ali no Equador, Indonésia, no Iraque, no México e na Tanzânia, tá? Ali a faixa verde ali representa os homens e a azul as mulheres, né? Então vejam que as mulheres sempre aparecem em maior número entre as pessoas pobres aí nessas localidades, tá? Em geral, em todos os países é uma coisa comum, tá? Ali as lacunas de gênero, pobreza multidimensional individual nos países selecionados, né? Então hoje se analisa a pobreza de forma multidimensional. Antes era unidimensão, era só por renda e ponto final. Hoje se analisam mais aspectos, né? E ali uma projeção para 2030, né? Onde tem ali tracejado em preto o mundo, né? Ali na esquerda é a população, embaixo ali a linha do tempo até 2030 e por cor ali cada região do planeta, né? A África subsaariana, sem dúvida ali a liderança em pobreza e tende a aumentar em vez de reduzir, né? Sul da Ásia tende a reduzir bastante, né? Estão fazendo muitos programas nesse sentido. Resta saber se vai se manter. É um outro grande desafio, ninguém sabe, ninguém pode afirmar se aquela tendência ali vai se confirmar, né? Aquela tendência como é que se monta? Pelo que está indo hoje, na atualidade, né? Então, com certeza, o último relatório foi em 2018, agora em 2020 deve ser lançado outro. E aí eu quero, com certeza, fazer a leitura desse relatório para ver se esses dados aí continuam valendo, se eles seguem essa tendência mesmo. Né? Leste da Ásia e Pacífico ali também tende a diminuir bastante, tá? E depois aparece ali a América Latina e Caribe, mantendo uma estabilidade, uma levíssima redução, né, para 2030. Enfim, né, o que mais destaca ali são essas aí. E aqui um mapeamento, né, da extrema pobreza no mundo em 2015. Tá? E ali por nível, o azul mais forte, onde mais tem pobreza, né? O azul mais fraco ali intermediário, e quando mais enfraquece, o azul menor a pobreza, né? População em extrema pobreza ali que vai ter. Tá? Então, sem dúvida, a África lidera o número de pessoas no mundo na extrema pobreza, né? Para valer. Aqui um gráfico também demonstrando por países, tá? A distribuição global de extrema pobreza por região, né? E aí cita países ali. Enfim, também quem quiser
mais detalhamento, só dar o pause nessa parte. E aqui, né, a medida de pobreza lá no Equador, tá? Pelos critérios aí, e vejam como muda a situação em cada análise, né? Ali na letra A mostra a pobreza no Equador somente levando em conta a renda, tá? Só levando em conta a renda ali. Quanto mais vermelho, mais extrema pobreza vai ter, né? Enquanto mais verde ali, menos pobreza, né? E as cores intermediárias ali. E ali no B, 3 dimensões, levando em conta ali, se não me engano, é renda, saneamento e água potável. Vejam como já muda a situação, né? Já aparece ali no bem mais regiões com pobreza em relação ao primeiro, que só leva em conta a renda. E ali no 5, na letra C, levando em conta 5 dimensões, 5 medidas de dimensão, né? Renda, saneamento, água potável, eletricidade e segurança pública, né? Criminalidade. Né? Isso afeta muito a qualidade de vida das pessoas. E aí vejam a tamanha mudança que tem no mapa. Né? Muito mais áreas em pobreza do que levando só em conta 3 critérios ou somente o critério renda. Se fosse levar só em conta o critério renda, digamos, poderíamos dizer ali que o Equador tem pouca pobreza. Né? Mas quando colocamos 5 fatores aí e que são de extrema importância na vida das pessoas, né? Tu vivendo num lugar que tenha pouca criminalidade aumenta a tua qualidade de vida, né? E o contrário diminui. É fato. Saneamento básico e água potável são de extrema importância para a qualidade de vida das pessoas, né? Devem concordar com isso, né? E a educação, quanto mais alto é o grau de instrução, né? E ter eletricidade, com certeza é fundamental para a qualidade de vida das pessoas. Então, às vezes a pessoa pode não ter uma grande renda, mas ela tem acesso a esses outros 4 fatores aí. Ela tem água potável, ela tem um saneamento básico, né, bem elaborado no lugar onde mora, tem uma criminalidade baixa, tem acesso a uma educação de qualidade e a eletricidade. Bom, isto ameniza em muito a situação de pobreza e melhora em muito a qualidade de vida da pessoa. Né? Às vezes ela pode ter uma renda que não seja tão alta, pode ser baixa, mas ela tem acesso a esses outros fatores aí que dão a ela uma qualidade de vida boa, né? Contribuem muito para isso. E até mesmo porque a pessoa tem muito mais autoestima na vida para ir buscar uma situação de renda melhor. Então vejam a importância aí que tem dos governos se preocuparem em oferecer, né, uma boa estrutura nas cidades, nos bairros, né, onde as pessoas vivem. Né? Nem tudo se resume só a emprego ou renda. Foi esse o entendimento que o Banco Mundial teve a partir de 2018 e que foi muito certeiro, a meu ver. Né? Deixar de levar em conta só o critério renda e ver os outros aspectos aí que são fundamentais para a qualidade de vida das pessoas. Então, concluindo, né? Existem hoje várias linhas de pobreza monetárias, como já mostrei, 3 bem definidas, né? Não é prudente estudar a pobreza atualmente utilizando somente a dimensão monetária, critério renda. Deve ser considerado diversas outras dimensões, tais como acesso ao sistema de saúde também é importante, né? Muito. E educação. E isso torna os estudos nessa área mais complexos, demanda muito mais pesquisa para que governos possam vir a tomar decisões corretas e investir nas áreas-chave que contribuem para gerar pobreza. Né? Claro que o estudo fica mais complexo colocando mais critério. Sem dúvida, isso demanda muito mais investimento em pesquisa. E vejam a importância
né, das universidades e a educação como um todo no país para chegar nesses dados aí. Que eles não chovem, eles não cai da árvore, eles não cai do céu. Tem que ir gente lá e pesquisar isso, né? Pesquisar, anotar em campo, entrevistar, né? Tabular dados, enfim. Quando tu leva 5 dimensões em conta aí, bom, o teu estudo vai se tornar muito mais complexo, mas muito mais completo, tá? Aí as fontes de pesquisa, né? É muito interessante aí esses sites, tá? Bem atualizados. Muito obrigado pela atenção até aqui, tá? Vamos ver se acessa esse site aqui que eu quero mostrar para vocês. Fazer aqui um adendo. Olha só, pessoal, fazer aqui esse adendo na videoaula aqui sobre esse site aqui da gapminder.org, tá? É uma instituição que tem lá no Reino Unido que só busca estatísticas, né, sobre população do mundo, pelo mundo todo. Esse site aqui, ó, para quem quiser anotar aqui e depois explorar ele com mais tempo, né, eu vou dar aqui uma prévia para vocês. É muito interessante. Ele mostra aqui desde a extrema pobreza, ó, a rua do dólar, como eles chamam, né? Desde a extrema pobreza aqui até a máxima riqueza, ó. Então tem os dois extremos aqui. E tem por países, ó. Que no Burundi, na África, uma família aqui, essa renda aqui é da família, tá, pessoal? Essa família aqui lá no Burundi vive aqui com 27 dólares por dia, tá? E aqui se clicar, vocês vão ver aqui muito mais detalhes dessa família. A casa, foto da família, né? As condições em que ela sobrevive, né? Então, ó, tem aqui, deixa eu mudar aqui eu de lugar. Olha só, tem ali a localização da família onde ela vive, né? O ponto, ó, visitar a família. E aí, minha gente, mostra aqui um monte de detalhes, ó. A mobília, o quintal, onde é o banheiro, olha só as condições aqui, né? Deixa eu ir me mudando de lugar aqui. Os quartos, os cômodos, né? A estrutura que a família tem, né? Onde ela cozinha, né? Panela, os talheres, ó, utensílios, tá? Os calçados, olha só como é interessante esse site aqui. Mostra todo um panorama de como vive uma família aí com 27 dólares por dia. Né? Pente, né? Pentear o cabelo, animais que tem, criando, enfim, joias, ó. A casa como um todo, as mãos, um monte de situações aqui, as vasilhas que utilizam, né, os recursos que tem. Olha só que situação, ó. Objetos de limpeza pessoal, a geladeira, refrigerador, ó. Então, né, o sorriso, dentadura, dentição, o banheiro, né? Ó, os utensílios aqui de escovar os dentes, pasta de dente, enfim. Vejam a situação que é uma família com rendimento, né, nesse nível aqui, tá? 27 dólares, ó, por dia, né, em termos de, né, da família toda, tá? Isso tem que ser ressaltado aí. Então tem todos os países aqui, se forem ver, tá? Todos os países vai ter aí esta situação. Aqui uma que vive, né, no Vietnã com 266 dólares. E não é por dia, pessoal, é por mês, viu? Por mês.
tá? Não é nem uma questão de ser por dia, é um mês, $266 por mês. Vamos visitar a família aqui. Olha só, toda a situação da família, ó. $266 por mês. Então lá também com certeza era $27 ao mês. Tá, pessoal? Não é nem ao dia, eu estava sendo muito otimista. Tá? Corrijam isso, é um mês. Ó, todos os o que a família tem, com que ela vive, os recursos que ela tem. Ó, tem um ventilador para refrescar o ambiente. Tem ali um fogareiro, né? Olha a dentição bastante precária também, né? Como é que vai sobrar grana para cuidar disso, né? Enfim, vai saber se nesse país tem um sistema de saúde universal. Tem que ver se o Vietnã tem ou não. Não é todo país que tem um SUS, né? Com certeza. Ó, mobília, enfim. Bastante legal esse site aqui, pessoal. Muito interessante mesmo. Sugiro que vocês venham aqui e façam um tour para vocês verem os níveis, né, que as pessoas vão ter. Ó, aqui uma família na França que vive com $875 por mês, tá? Vamos visitar essa família ou vamos passar para outra aqui? Vamos aqui, ó. Aqui outra na França que vive com $19.671 por mês, tá? Peguem pelo câmbio aí atual e façam os cálculos, né? Vamos visitar a família. Olha o nível de recurso que essa família vai ter, né? Todo tipo de recurso, né, para se ter uma boa vida, tá? Olhem só então como é interessante este site aqui. 27, 29, outro aqui no Burundi, Burkina Faso, tem na Bolívia, tem todos os países, pessoal. Se for pesquisar, até do Brasil tem. E variam as rendas, ó. Ó, Brasil. Família que vive aqui com $845 por mês. Lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha só. Vamos visitar a família? Olha aqui os recursos, ó. Então, com uma renda dessa, já é bem possível ter uma vida bem mais digna, né? Com os recursos aí bem mais sofisticados aí para uma boa qualidade de vida, né? Isso aqui mede a qualidade de vida, na verdade, das famílias, né? Das pessoas, tá? Vejo que leva em conta aí todos os aspectos, né? Esse site aqui, olha, é de uma riqueza enorme quanto a informação, né, de qualidade de vida das pessoas. Ó, na Índia aqui, uma família que vive com $30 por mês, tá? E é por mês, tá? Não é como eu falei no começo lá, se fosse por dia, né? É um mês. $31, 32, tá? $35 para vocês verem. Enfim, varia. Tem das mais baixas rendas, Haiti, ó, até as mais altas, né, nos países mais desenvolvidos, ó. Então, bem interessante aqui para vocês terem uma noção do quanto é importante ter essa dimensão do que as pessoas passam tendo pouca renda, tá? E vivendo em países aí muito pobres, onde não tem praticamente condições de, né, as pessoas têm que dar o triplo de dedicação aí para buscar uma sobreviver, tá? Basicamente isso. A mais baixa que eu achei ali foi o de 27, pelo visto é mesmo, mas sem dúvida que deve ter famílias com menos do que $27 por mês ainda, mas tenta imaginar, né, passar um mês inteiro com $27, tá? Bastante complicado isso acontecer. Então, sugiro que vocês naveguem aqui por esse site,
tá? Porque realmente tem muita informação bacana aqui e importante, tá? Tem todos os extremos aqui, os meios termos, enfim, enquanto renda, tá? E lembre, aqui tá levando só em conta o critério renda, né? Quanto à medição de pobreza. Claro que é um critério muito importante, sem dúvida, mas como eu já mostrei para vocês na aula, tem mais fatores aí que contam para considerar se uma pessoa é ou não pobre ou muito pobre. Tá bom, pessoal? Então, fica aí a dica deste belo site aí para vocês explorarem, né? E aprimorarem os seus conhecimentos. Obrigado pela atenção. Espero que todos estejam bem, tudo de bom e até a próxima.